Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. CNJ define a data da Semana Nacional de Conciliação, de 2 a 6 de dezembro, com um novo coordenador. Casos de pornografia infantil veiculados na internet devem ser julgados pela Justiça Federal. Contribuição das empresas para o seguro acidente de trabalho é constitucional. Caixa Econômica apresenta o PAR, o Programa de Arrendamento Residencial, operacionalizado pelo banco e que viabiliza casas para famílias de baixa renda. E você vai acompanhar uma entrevista com a ministra do STJ, Helena Calmon, que foi escolhida secretária-geral do Comitê da Organização das Nações Unidas sobre a Violência Urbana. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O Conselho Nacional de Justiça realizou o 3º Encontro Nacional de Núcleos de Conciliação. Durante a reunião, foi apresentado o relatório da gestão e definida também a data da Semana de Conciliação de 2013. Acompanhe os detalhes na reportagem de Camila Lopes. Entre os dias 2 e 6 de dezembro deste ano, vai ser realizada a Semana Nacional de Conciliação. A data foi divulgada no 3º Encontro Nacional de Núcleos de Conciliação, realizado pelo CNJ. No evento, o conselheiro José Roberto Neves Amorim fez um balanço da sua gestão à frente do Movimento pela Conciliação. Entre 2006 e 2012, nas semanas de conciliação, foram efetuados mais de 916 mil acordos em tribunais federais, estaduais e do trabalho. Foram 5 bilhões e 300 milhões de reais em acordos homologados. Somente em 2012, a Justiça Federal conseguiu homologar mais de 109 milhões de reais em aproximadamente 5.800 acordos. Processos decididos por meio da conciliação ou mediação desafogam os tribunais brasileiros, evitando um grande número de ações litigiosas. Conciliação e mediação serão daqui para frente a grande válvula em que os processos vão poder ser resolvidos sem a necessidade de uma judicialização, sem a necessidade de que o processo fique anos demorando numa vara para que tenha uma solução. A ideia é que fique para o juiz somente aquilo que necessite da participação e da intervenção do magistrado. As outras causas, os direitos disponíveis possam ser resolvidos por meio da conciliação e da mediação nos sejusques dos tribunais. O encontro também foi marcado pela despedida de Neves Amorim do cargo. Quem vai assumir o comitê gestor pela conciliação do CNJ é o conselheiro Emanuel Campelo. Para o novo coordenador, uma das metas é dar continuidade ao trabalho e reduzir o número de processos nos tribunais. Hoje o que nós temos é universidades que preparam para a cultura do litígio. Então, por isso nós temos esses números alarmantes, 90 milhões de processos em tramitação, o que reflete também a confiança que o cidadão brasileiro tem no seu poder judiciário. Se ele não confiasse no poder judiciário, ele não buscaria. Mas o principal desafio é difundir ainda mais essa cultura da conciliação, não só entre a população, mas também com magistrados, advogados, enfim, todos os operadores do direito. Representantes dos tribunais regionais federais do país acreditam que para se ter melhores resultados nas conciliações, deve-se investir mais na estrutura dos tribunais. Nós temos hoje cerca de 11 bilhões de processos na Justiça Federal. E precisamos sim dar uma resposta para a sociedade de forma célere e de forma segura, para que essa sociedade tenha o judiciário como sua última porta, como sua última garantia. Só que precisamos sim melhorar a estrutura do judiciário, melhorar a estrutura do Estado brasileiro, otimizar os trabalhos, mas precisamos também fazer com que a sociedade pense que primeiro, antes de litigar, antes de disputar, quem sabe não podemos conciliar. Durante o Encontro Nacional de Núcleos de Conciliação, também foram lançadas cartilhas para auxiliar famílias que buscam o divórcio. O intuito do material é esclarecer como será feito todo o processo e como o assunto pode ser tratado dentro da família. Os julgamentos de casos de pornografia infantil veiculados na internet são de responsabilidade da Justiça Federal. O entendimento é do TRF da Primeira Região. Os detalhes com a repórter Gisele Mourão. Com o passar dos tempos e o crescimento do uso da internet,
Crianças, adolescentes, adultos e idosos estão ligados cada vez mais ao mundo virtual, seja para pesquisas, baixar livros, filmes e músicas e até mesmo para se comunicar com outras pessoas. Mas com essas facilidades, é preciso ter cuidado, principalmente com as crianças, que podem ser vítimas de aliciadores, afirma este delegado. A gente sempre recomenda aos pais ou os responsáveis pela criança ou adolescente para que sempre tenham o acompanhamento de perto de seus filhos, das suas crianças e adolescentes. Esse acompanhamento deve ser sempre de perto porque muitas vezes o autor desses crimes ele é um próprio familiar. Muitas vezes, aquela pessoa que não geraria suspeita é o autor do crime. De modo que os pais ou responsáveis devem sempre também estar dialogando com seus filhos para saber como passou o dia, o que fez, com quem esteve. Enfim, essa é uma responsabilidade primordial dos pais para poder evitar crimes dessa natureza. Segundo uma pesquisa que reúne estatísticas da Polícia Federal, Congresso Nacional, Ministério Público e Secretaria de Direitos Humanos, realizada por uma organização especializada em segurança na rede, de janeiro de 2006 a outubro do ano passado, 40,5% do que foi denunciado no país supostamente era relacionado à pornografia infantil. Atualmente, 4 em 10 denúncias de delitos cibernéticos envolvem esses crimes, cometidos principalmente nas redes sociais. Às vezes ela pode ser aliciada por essas redes sociais para que ela se mostre nua, para que ela encaminhe fotos pessoais ou imagens, vídeos, e aonde ali o aliciador ele irá com certeza utilizar aquelas imagens contra a lei. De modo que os pais também devem acompanhar sempre a criança e o adolescente quando estiverem em redes sociais, nessas redes de informática. Os casos registrados em delegacias especializadas são denunciados até mesmo pelos próprios familiares ou outros mecanismos, como o Disque Denúncia. Após a comunicação do crime de pornografia envolvendo criança e adolescente, a gente inicia as investigações. Essa comunicação ela se dá de vários modos. Temos aí vários caminhos. Ela pode ser oriunda do Disque 100, que é um programa do governo federal. Pode decorrer de uma denúncia do Conselho Tutelar, do nosso Disque Denúncia, que é o 197, bem como também do próprio familiar que comparece aqui à delegacia ou de algum responsável e registra a ocorrência denunciando esse ou aquele autor de crime contra criança ou adolescente. Um caso de pornografia infantil chegou à Justiça Federal. A dúvida era qual esfera judicial seria competente para julgar o processo. Tudo começou depois que o Ministério Público Federal procurou a Justiça Federal de Goiás para avaliar uma suspeita de pornografia infantil em uma rede social. O órgão, por sua vez, não aceitou o pedido e afirmou que era de competência da Justiça Estadual, já que o fato de as imagens estarem disponíveis na internet não significava que a visualização tenha ocorrido fora do território nacional. Mas o entendimento não foi aceito e houve recurso. Compete à Justiça Federal julgar casos de pornografia infantil veiculados na internet. O entendimento é da 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Para os magistrados, as imagens divulgadas na internet têm efeito transnacional, ou seja, são acessadas por pessoas do mundo todo. Por isso, esse tipo de ação não poderia ser de responsabilidade da Justiça Estadual. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal vão realizar entre os dias 6 e 8 de novembro
o 4º Congresso Brasileiro dos Serviços de Saúde do Poder Judiciário. São 350 vagas oferecidas aos profissionais da área para debaterem ações de saúde assistenciais, preventivas e atividades periciais. As inscrições vão até o fim de setembro. Para mais informação, acesse o site do CJF. E veja a seguir, Caixa Econômica Federal apresenta o PAR, Programa de Arrendamento Residencial, operacionalizado pelo banco. E ainda nesta edição, uma entrevista com a ministra do STJ, Helena Calmon, que foi escolhida secretária-geral do Comitê da ONU sobre a Violência Urbana. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. O cartão Minha Casa Melhor é para quem já tem o Minha Casa Minha Vida do governo federal, poder comprar o que ficou faltando de móvel, eletrodoméstico e pagar menos. Ficou faltando o quê? Uma máquina de lavar. Tipo essa. Isso. R$850. Sabe quanto você ia pagar por aí? R$41 em 48 vezes. Com o cartão Minha Casa Melhor, você vai pagar R$20 por mês. É menos que a metade. Casa nova, que delícia! E o que é melhor? Ralação e barriga no tanque, meu amor. Nunca mais. A Caixa Econômica Federal operacionaliza o PAR, Programa de Arrendamento Residencial do Ministério das Cidades. Um dos objetivos é viabilizar imóveis para famílias com renda de até 6 salários mínimos. O PAR foi idealizado para reduzir o déficit habitacional em municípios com mais de 100 mil habitantes. Pensando em agilizar o programa, a Caixa Econômica Federal abre discussão sobre o assunto com os governos desses municípios. E se for de interesse das prefeituras eleitas, firma-se um convênio entre as partes. Como ele funciona, né? Na verdade, o Fundo de Arrendamento Residencial, por meio da Caixa, representado pela Caixa, adquire um terreno, contrata uma construtora para fazer a empreitada, para construir o empreendimento. O empreendimento, então, será de propriedade do fundo. E aí o fundo, então, faz os contratos de arrendamento com os beneficiários, né? Beneficiários que atendam às condições previstas em lei, em especial a faixa de renda. Ele tem que ter uma renda de até 6 salários mínimos, renda mensal de até 6 salários mínimos. E aí esses beneficiários vêm à Caixa e celebram os contratos de arrendamento. A Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República é parceira da Caixa na identificação dos locais e na seleção das famílias que serão beneficiadas. Lembrando que só é permitido entrar no programa pessoas físicas e que se encaixem na renda exigida. Os contratos de arrendamento eles são feitos pelo prazo de 15 anos. É muito similar a um leasing, a um arrendamento mercantil mesmo. Então, o arrendatário ele paga a taxa de arrendamento mensalmente ao longo do contrato e, ao final do contrato, ele pode fazer a opção de compra pelo saldo residual. Hoje, a lei já permite a aquisição antecipada. Então, hoje, o beneficiário, após 5 anos do contrato de arrendamento, ele já pode fazer a opção de compra, pagando o que houver ainda de saldo a pagar, né? Para alcançar todos os objetivos do programa, a Caixa vem tentando discutir com o Judiciário as questões das amarras que a lei impõe. Infelizmente, hoje, a Caixa não tem liberdade para implementar uma política de acordos como deveria ser ou como poderia ser. Porque as normas que regem o PAR, normas legais e infralegais, regulamentação do Ministério das Cidades, elas trazem algumas amarras e realmente a gente tem que observar toda a regulamentação. Mas, assim, é um problema que se coloca, né? A Caixa tem conhecimento do problema, tem consciência de que a gente precisa avançar. E o Ministério das Cidades também já está sabendo do cenário, né? E a gente tem uma expectativa de que em breve possa haver alguma alteração dessa regulamentação para que então a gente comece a, com um pouco mais de espaço, avançar nessas políticas de negociação, não para aqueles arrendatários que simplesmente deixaram de honrar com as suas obrigações como um descompromisso realmente com o programa social, mas voltado para aqueles arrendatários que a gente percebe que têm o interesse de regularizar a sua situação e que realmente só se tornou inadimplente por alguma característica peculiar, externa, alheia à sua vontade. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas que entraram na Justiça há quase 15 anos.
Em 1999, servidores inativos e pensionistas do Amazonas pediram na Justiça a suspensão dos descontos da Previdência Social sobre os benefícios. Depois de terem um pedido aceito, a União recorreu afirmando que a Seguridade Social deve ser financiada por toda a sociedade de maneira direta ou indireta e que é constitucional a cobrança dessa contribuição. O caso voltou a ser julgado, agora em 2013, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisarem o caso, os magistrados negaram o pedido do Estado e suspenderam a contribuição previdenciária desses servidores durante o período de 1999 a 2013. O que ocorreu é que a emenda constitucional número 20 não previa taxação de inativo e pensionista. E mesmo assim o governo editou essa lei taxando inativo e pensionista na contribuição social. E o pessoal correu atrás da justiça para ver a isenção ser configurada. Isso foi o que ocorreu. Nesse caso específico, houve a sentença no sentido de liberar inativo e pensionista da contribuição social. Atualmente, essa suspensão não pode ser mais feita. Isso porque, em 2003, foi criada a Emenda Constitucional 41, que torna possível essa cobrança sobre as pensões de servidores inativos e pensionistas. Hoje, o sistema de taxação é a alíquota de 11% sobre o que exceder o limite máximo de incidência do regime geral de previdência, que hoje está em torno de R$ 4.816. Então, o que exceder isso, taxa-se em 11%. Enquanto na ativa é toda a remuneração do servidor. De acordo com Henrique César, o entendimento dessa emenda constitucional é de grande importância, já que se fosse suspensa a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas, a seguradora pública poderia falir. Isso é uma necessidade de manutenção do sistema. A questão da sustentabilidade presente e futura, que é o sistema de cunho atuarial, né? Se uma parcela numerosa de pessoas que estão aposentadas não contribuírem, o déficit vai se agravar de uma maneira que vai faltar fundos para manutenção de benefícios futuros. O Tribunal Superior Eleitoral abriu a exposição Voto no Brasil, uma história de exclusões e inclusões. A mostra, que conta a história das eleições no país, de 1532 até os dias de hoje, fica aberta ao público até 19 de dezembro no Museu do TSE em Brasília. Ter 50 vagas a estudantes de direito de todo o país. Mais informações no site www.cnj.jus.br. A seguir, você acompanha uma entrevista com a ministra do STJ, Eliana Calmon, que foi escolhida secretária-geral do Comitê da ONU sobre a Violência Urbana. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. O cartão Minha Casa Melhor é para quem já tem o Minha Casa Minha Vida do governo federal, poder comprar o que ficou faltando de móvel, eletrodoméstico e pagar menos. Ficou faltando o quê? Uma máquina de lavar. Tipo essa. Isso. R$850. Sabe quanto você ia pagar por aí? Quanto? R$41 em 48 vezes. Com o cartão Minha Casa Melhor, você vai pagar R$20 por mês. É menos que a metade. Casa nova, que delícia! E o que é melhor? Ralação e barriga no tanque, meu amor. Nunca mais. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, foi escolhida secretária-geral do Comitê da Organização das Nações Unidas sobre a Violência Urbana. O órgão será oficialmente instalado no Rio de Janeiro, em outubro, e contará com a participação de representantes de 19 países latino-americanos. A repórter Gisele Mourão conversou sobre o assunto com a ministra. Acompanhe. Ministra, como foi o convite feito pela Organização das Nações Unidas para a senhora ser secretária-geral do novo comitê? Bem, esse convite surgiu a partir do meu entrosamento em outro trabalho que foi feito pela Fundação Internacional Penal, a qual eu pertenço. Eu quero dizer que existe esta fundação, Fundação Internacional Penal, com sede em Berna. Eu faço parte dessa fundação há mais de 10 anos, e essa fundação, que tem muita credibilidade,
ela é formada, inclusive, de poucos brasileiros, né? Muito poucos brasileiros, são mais estrangeiros. E, então, ela faz trabalhos, ela realiza trabalhos para diversas entidades internacionais, dentre as quais a ONU. A ONU usa o trabalho dessa fundação pela credibilidade que tem a fundação. A partir daí, a ONU encomendou, fez uma outra encomenda. A encomenda é sobre a Universidade da Segurança. Vários países quiseram estabelecer a sede e houve um esforço grande dos brasileiros que fazem parte da Fundação Internacional Penal, no sentido de que essa universidade ficasse no Brasil, porque seria um prestígio para o Brasil ter uma universidade em nível internacional no Brasil. E, dando seguimento a essas tratativas da universidade, inclusive o presidente do Supremo, na ocasião, o ministro Peluso, César Peluso, ele foi a várias reuniões, etc. Então, surgiu a ideia de, antes da universidade, também se fazer um mapeamento das causas da insegurança, da violência urbana na América Latina e propor as soluções. Então, íamos examinar quais as causas da violência e como vencer essa violência, estabelecendo uma segurança mínima para as populações das cidades das cidades latino-americanas. Então, este trabalho, a ONU encomendou à Fundação Internacional Penal. E aí começou-se a mexer e a Fundação propôs o meu nome para figurar como a secretária executiva neste evento, né? No Brasil. Então, as questões do Brasil serão tratadas aqui com a minha participação como secretária executiva. Agora, este comitê terá a presidência do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E quais são as metas do novo comitê permanente? Este trabalho é um trabalho onde nós vamos fazer mapeamentos, vamos fazer a identificação dos problemas e propor as soluções, né? As metas, nós, naturalmente, um trabalho tão grande, ele desafia metas. Todas as vezes que nós temos um grande trabalho a fazer, nós dividimos por etapas. E estas metas serão traçadas a partir do mês de outubro, quando será empossada a nova diretoria do comitê. A partir de quando e onde ele vai funcionar? Esse comitê, ele funciona, ele vai ser instalado em outubro, na cidade do Rio de Janeiro. Todos virão para o Rio de Janeiro e nós, então, faremos a instalação do comitê. Nesta primeira reunião, nós vamos conjuntamente estabelecer as metas a serem seguidas. Então, estabelecer metas, divisão de trabalho, quem vai fazer o quê, aonde vai fazer, e desta forma, nós, então, vamos dar início aos trabalhos imediatamente a partir desta reunião do Rio de Janeiro. E para finalizar, ministra, qual vai ser o objetivo desse comitê sobre violência urbana? O mais importante desse trabalho é no sentido de fazer o mapeamento para ver as causas e propor as soluções e fazer com que esses órgãos cheguem até os resultados desse trabalho, dessa pesquisa, para, a partir daí, traçarem o seu trabalho voltado e fincado nesse diagnóstico feito. Você pode também assistir o Justiça para Todos na página da AJUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.